Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui no seu canal Futura e também estamos lá na internet, no nosso site, que você, é claro, já conhece, futura.org.br. Está aí na sua tela para você acompanhar o nosso programa também no computador de qualquer parte do mundo. Bom, e por volta do meio-dia deste último domingo, quem foi passear no Parque da Redenção, lá na região central de Porto Alegre, encontrou com dois homens sem roupa. Pois é, eles estavam lá para um evento chamado Correr Pelado. A ação teve aproximadamente 20 mil presenças confirmadas nas redes sociais, mas pelo jeito reuniu mais curiosos do que participantes. Desde o último dia 30 de outubro, 7 casos de nudez foram registrados nas ruas da capital gaúcha. No primeiro episódio, uma mulher chegou a ser detida pela polícia. E essa série de manifestações tem provocado discussões sobre o assunto em todo o país e trouxeram à tona uma pergunta: por que a nudez é encarada com tanto espanto? Como já disse o escritor Nelson Rodrigues no texto lá de 1965, será que toda nudez será castigada? Esse é o tema do programa de hoje, então para essa conversa recebemos aqui no estúdio a Aline Monsores, ela é coordenadora geral de design de moda da Universidade Veiga de Almeida. Ao meu lado está o comerciante Arnaldo Ramos Soares, ele é proprietário de um espaço naturista em São Paulo. E também conosco aqui no estúdio está o Ítor Finotelli Júnior, que é psicoterapeuta sexual e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse assunto de nudez em público, então mande aí a sua mensagem para a gente na rede social. Você tem o nosso perfil no facebook.com/canal Futura Oficial para já acessar aqui esse post que você vê aí na sua tela. Você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também na internet, aproveite o nosso perfil no microblog. No Twitter é só marcar a sua mensagem aí com o perfil @canalfutura. Também já tem a chamada aqui do nosso programa de hoje. Ou ainda, se você está aí ligado no telefone de qualquer parte do Brasil, pegue aí e diz que pra gente 0 operadora 21 2273 5020, enquanto você manda o seu recado e dá as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à Conexão. Olá, boa Tudo tarde. bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, voltando um pouquinho no tempo, aí logo após o descobrimento do Brasil lá pelos portugueses, em sua carta à corte, Pero Vaz de Caminha já descreveu o nosso povo como, abre aspas, pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. A gente sabe que de 1500 para cá, ao longo dos séculos, os hábitos por aqui mudaram bastante. E eu quero começar o programa de hoje perguntando então para os nossos entrevistados por que a nudez causa tanto espanto nos dias de hoje. Começando a ouvir o Ítor. Por favor, Ítor. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Na verdade, esses acontecimentos eles passam a ser muito interessantes, né? Justamente para a gente discutir quais são as normas do corpo. Né? Existem essas normas e em que situação ela impacta, seja no aspecto público, de estar nu publicamente, seja no aspecto privado. Por exemplo, no aspecto privado, a gente tem dados de informação de pesquisa em torno de 40 a 60 pessoas, 40% a 60% de pessoas que têm preferência em práticas sexuais, ou, por exemplo, estar nu em práticas sexuais, estando com a luz apagada. Ou seja, a discussão abre também justamente em refletir sobre a nudez não só no espaço público. Mesmo no âmbito privado, as pessoas muitas vezes não querem admitir a própria nudez ou reconhecer de certa o forma, próprio corpo. sim, o próprio corpo, sim. De certa forma, sim. Muito bem. Eu quero saber da Aline de que forma o corpo também é uma forma de manifestação, né? A gente tem visto aí uma série de manifestações e protestos em que as pessoas escrevem palavras no corpo. O corpo também tem essa função, de certa forma, de marcar uma declaração, uma posição política, por exemplo. E a moda tem muito a ver com isso, né? Sim, com certeza, né? Fazendo uma análise histórica, o vestuário ele foi utilizado não só para cobrir, mas para mostrar e muitas vezes marcando, né, ideologias. Isso é muito presente, especialmente do século XVII para cá, muito mais ainda do século XX para cá, do século passado. Mas existem vários pontos, se você for observando na história, onde o vestuário, né, ele é utilizado dessa forma, para expressar algum posicionamento, né, político, religioso, enfim.
Mas se você for bem lá atrás, né, o vestuário ele está presente na sociedade de 8.000 anos para cá, no mínimo, né, como um código de divisão, de demarcação da sociedade, né, e que aí foi mudando e ganhando diversos contornos. Sem dúvida. E essa questão de estar em público ou estar em grupo de pessoas nudas, se formos remeter aos banhos gregos, enfim, que as pessoas iam em locais públicos, né, tomar banho com pessoas desconhecidas, enfim, é um dos exemplos. Agora, o senhor Arnaldo está aqui representando uma comunidade naturista de São Paulo, já está há muitas décadas, né, com esse espaço. Para você, por que a nudez, normalmente, você que é um naturista, tem um espaço onde pessoas que gostam de compartilhar espaços públicos sem roupas também, por que você acha que a nudez hoje em dia é tão cheia de discussões e causa tanta polêmica ainda, senhor Arnaldo? Veja bem, todo mundo tem aquela mania. Aqui no Brasil, quero dizer, a mania, a maneira de viver, a cultura brasileira é totalmente diferente da cultura do estrangeiro. E aqui, o pessoal acha que, por exemplo, ficar nu, por exemplo, é para tomar banho ou para fazer sexo. Não é por aí a coisa. Eu acho que cada finalidade tem o seu caminho. Por exemplo, o naturismo. O naturismo ele é frequentado por famílias que vão não só no meu espaço naturista, em São Paulo, como nos outros espaços naturistas que tem pelo Brasil, que gostam de ficar sem roupa, gostam de ficar nu, mas sempre respeitando o próximo, sempre com o maior respeito e principalmente a natureza. Nós, naturistas, preservamos a natureza, preservamos o ser humano que é nosso amigo, gostamos coletivamente de estar junto, mas sempre com o maior respeito. E não tem nada a ver com essas aparições que tem tido por aí, onde a pessoa aparece nua, correndo na rua, ou entra num campo de futebol pelado, e a turma confunde. Acha, olha aí, o naturista. Não é naturista, é gente que quer aparecer, porque o naturista é outra história. Muito bem, exatamente em relação ao naturismo, essa palavra aí provém de uma doutrina filosófica que se baseia no modo de vida em harmonia com a natureza, como disse aqui o senhor Arnaldo, caracterizado aí pela prática do nudismo em grupo, mas também envolvendo aí o respeito pelo outro, cuidado com o meio ambiente. É normalmente praticado em locais privados ou em praias públicas. Segundo a Federação Brasileira de Naturismo, o movimento naturista reúne cerca de 70 milhões de adeptos no mundo. E aqui no Rio de Janeiro, a Câmara Municipal publicou uma lei no último dia 7 de novembro que regulamenta o naturismo na Praia de Abricó, na zona oeste da cidade. Agora, como o senhor Arnaldo falou aqui um pouquinho em relação a essas práticas, né, que registramos no sul do país, essa forma de estar nu em público, acho que é mais uma forma de manifesto e são outras práticas também, né, Heitor, que a gente vê, e nem sempre estar nu em público significa a mesma coisa. Sim, na verdade a gente precisa começar a interpretar qual foi o propósito dessa questão da nudez. E, claro, né, a gente tem situações em que a nudez publicamente, dessa forma, ela pode ser expressada de uma forma patológica, ou seja, que pode existir uma doença psiquiátrica. Foi levantado até em uma das mulheres que foram flagradas em Porto Alegre, se levantou a questão de que ela poderia sofrer de algum distúrbio psicológico, Exato. Por exemplo. E aí a gente começa a entender qual é realmente o poder na nudez, né, a ponto de, quando uma pessoa passa a fazer isso publicamente, pode existir algo de errado com ela ou não. Né? Mas a questão colocada pelo Arnaldo, da autopromoção, né? Ou seja, eu me autopromovo pela nudez. E eu, por exemplo, não vejo ninguém indo protestar pisando na grama que não pode pisar, por exemplo. Mas, de certa forma, assim. Mas eu vejo as pessoas usando o próprio corpo para isso. Então a gente começa a entender qual é o poder, né, desse corpo e o quanto a gente sofre com essas questões da norma. Agora, como disse o Arnaldo aqui um pouquinho em relação à cultura brasileira, eu queria ouvir de vocês em relação a, por exemplo, o topless, que é uma prática de as mulheres estarem em público sem a parte de cima da roupa, com os seios à mostra. A gente sabe, em muitas praias, em outros lugares do mundo, é super comum, né? As mulheres vão à praia normalmente sem a parte de cima do biquíni. Aqui no Brasil é proibido, enfim, será encaminhada uma delegacia de polícia, provavelmente a mulher que fizer isso. Agora, no ano passado também houve uma série de protestos, a chamada Marcha das Vadias também promoveu espaços em que as mulheres foram com os peitos à mostra em público. Isso causou muita polêmica. Então, assim, por que vocês acham que no Brasil ainda o topless ainda é um motivo de polêmica e de discussão e em outros lugares do mundo não? Tem
uma questão aí bastante interessante, né? Porque olhando pelo viés da moda, por exemplo, no Brasil você pode utilizar biquíni, fio dental, biquíni mínimo na parte do seio, que a gente chama de cortininha, né? Aqueles que fecham e abrem. E a pessoa passa o dia inteiro na praia com os amigos, com o namorado, com os filhos, vão até o calçadão, fazem a refeição, voltam para a areia. E aí, se você está em casa e recebe alguém de calcinha e sutiã, é um escândalo. E aí, se você tira a parte de cima, que às vezes é até mais transparente, às vezes até está exibindo, né, o bico do seio ou alguma coisa assim, aí você é preso porque aquilo não pode. Agora, em relação ao biquíni, você falava sobre o fio dental, me remeteu também à questão do padrão do biquíni brasileiro, é o menor biquíni... É o menor biquíni do mundo. Na parte traseira, principalmente, nos Estados Unidos e outros lugares, você vai completamente fechado, né, a parte traseira inclusive, do falando bumbum. Tecnicamente, quando você executa a construção do biquíni no Brasil, você tem uma régua de modelagem. Então, você usa a curva da régua de modelagem virada para cima, então para dentro, para você cavar mais. Quando você confecciona fora, muitas marcas aqui no Brasil exportam, né? Você tem que virar a régua ao contrário, porque você O modelo de exportação do biquíni brasileiro é outro, é então. outro. Então, você tem que virar a régua ao contrário, porque você faz uma curvatura mais baixa para cobrir... mais. Exatamente, para tentar cobrir mais a região das nádegas. Outra coisa interessante é que lá fora você usa o biquíni sem forro, coisa que no Brasil... Isso é interessante, né? Você usa o biquíni fio dental, cortininha, mas comumente, isso é estatístico, tá? Você não consegue vender, se você fizer um levantamento nas lojas, se você tiver um biquíni branco, sem forro, ou uma cor clara, sem forro, ele não vende. As pessoas têm aversão ao uso, as mulheres, né, especialmente, aversão ao uso de moda praia que seja transparente. Ela pode mostrar toda a nádega, toda a região da virilha, todos os seios, mas não pode ser transparente. Isso é uma contradição nossa, especificamente brasileira, né? Arnaldo, você que tem esse espaço naturista em São Paulo, você recebe turistas também de outros países ou que vêm para o Brasil e querem conhecer o espaço naturista? Não tenha dúvida. A gente já recebeu pessoas de Portugal, Itália, Espanha, japonês, até da China recebemos, entendeu? E lá, quando eles vêm para cá, eles contam algumas coisas para a gente que a gente às vezes fica abismado. Por exemplo, eu tenho aí uma pessoa de Portugal, diretor de uma certa empresa, que eu não vou falar o nome, né? Mas as filhas dele, a esposa dele, na cidade onde ele mora, lá em Portugal, as lojas só vendem a parte de baixo, que é o biquíni. A parte de cima nem vende. Se a pessoa quiser comprar, não tem para comprar. Já os seios, é liberado tudo. Então, é questão de cultura, né? Exatamente. Porque hoje, aqui no Brasil, a pessoa vai à praia de fio dental, chama muito mais atenção do que no espaço naturista. No espaço naturista, nós ficamos todos juntos, na piscina, nos passeios, nas trilhas, tudo, conversando normalmente como nós estamos conversando aqui. Porque o foco não seria o nudismo, então? Porque você não fica olhando o corpo da pessoa nem nada. Então, a mentalidade, quando você vai a um espaço naturista, a pessoa já sabe, nós temos as nossas regras, que você não pode fazer atentado ao pudor, não pode fazer isso, uma série de coisas, que a pessoa já vai preparada. Então, as pessoas que frequentam o naturismo, não é desfazendo de ninguém, mas é uma mentalidade diferente. Mas já uma conhece as outra regras cabeça. também. Tem as regras. A mesma coisa é para as praias, como essa praia de Abricó aqui, a partir dessa lei, então será regulamentada a prática do que pode e o que não pode nesse aqui espaço a praia de Abricó vai funcionar a mesma coisa que o meu espaço naturista. Tem os regulamentos. Então você vai lá com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua família, você vai ser respeitado normalmente, como se estivesse de roupa, as regras de sem problema convivência, nenhum. Né? Deixa eu aproveitar aqui já registrar também as participações que chegam para a gente pela internet. Primeiramente o Marcos, pelo Facebook, diz que espera que a moda chegue logo em Belém. Não sei a que moda ele se refere, se é a moda de usar roupa ou não usar roupa, Marcos, mas obrigado pela participação. Agora já o José Roberto Rodrigues, pelo Facebook, diz que a sociedade ainda é muito conservadora, que ele não tem nada contra e que é a favor da nudez em locais específicos, como as praias e os espaços naturistas. Agora, voltando ainda à questão de sexualidade do corpo, topless ou não topless, Ítor, nas suas pesquisas, a partir do seu trabalho, por que no Brasil ainda a questão topless, como já dizia que a Aline, é tão polêmica? Então, pegando um pouco a questão do Arnaldo, né, a questão das normas, né, é aceito, de certa forma, o topless em um determinado momento específico
do nosso calendário que chama-se Carnaval. O Carnaval é muito comum, né? Na avenida. No Carnaval é aceito. E aí a gente acaba criando certas normas, certos padrões em que a abertura desse topless acontece. Eu já tive situações em que não aconteceu no meu prédio, aconteceu no prédio de um conhecido, em que a moradora de fora resolveu fazer topless e aí chamaram o síndico para tratar da questão, né, uma vez que aquele espaço não era permitido. E qual espaço é permitido? Essa é a questão. Essa é a discussão acendida. Qual o espaço? Né? É no carnaval, é no calendário, é na praça, não é na praça? Então, essa é a questão que eu quero ver a Aline também falar, verdade, como mulher. Pois é, na verdade, assim, eu não vejo, né, um espaço permitido. Até no carnaval, sim, o que você tem ali é uma produção erotizada, um espetáculo. É como se aquele fosse um momento totalmente fora de contexto. E não só o topless, mas o carnaval já houve casos de, enfim, pessoas desfilando nuas, mas havia só uma pintura. Só então, uma pintura. A pintura não seria nudez, também tem essa discussão. Exatamente. A maioria é só pintura. A grande maioria. Então, assim, eu não acho que seja um local permitido, porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando você vai ao sambódromo, se você não for a destaque, ou seja, aquela que está pintada e vai subir no carro, que tem, entre aspas, uma autorização momentânea de estar nua, se você estiver na plateia assistindo, você vai ser retirada do mesmo jeito pelo policial. Sim. Se você estiver passando na avenida e achar bonito e quiser participar e tirar sua roupa, você também vai ser retirada da mesma forma. Eu acho que tem aí toda uma questão, né, como o senhor Arnaldo falou, da questão cultural, que se a gente olhar para trás, né, os índios, por exemplo, eles andavam nus. Mas o que era o fato do erotismo? As partes cobertas. Olha que interessante, eles brincavam muito com o erotismo com as partes cobertas. Já os negros chegam aqui, os africanos, né? E muitas escravas usavam a parte de cima descoberta, elas só usavam saias, elas não usavam camisa. Por quê? Porque havia, muitas tribos na África têm o seio exposto como sinal de fartura. Sinal de, como é que se fala? Da maternidade, né? Da coisa do amamentar, do crescimento da mulher fértil, a fertilidade, exatamente. Muito desse pudor, dessa visão, vem com a Igreja Católica e aí a gente tem que associar com a comunidade europeia, basicamente, né? A cultura portuguesa. Mas é claro, a questão religiosa vai pesar muito para a gente. E durante muito tempo, principalmente em algumas cidades do Brasil, essa questão religiosa ela acaba se tornando muito preponderante, né? Até abafando outras manifestações étnicas e religiosas do local. E acho que isso acaba perdurando, né, durante muito tempo. Mas não acho, sinceramente, que exista uma permissão social nem no carnaval. Muito pelo contrário. É algo meio que... Vamos fazer uma fantasia. Hoje a gente vai brincar de que a gente pode ficar nu. Brincar de que pode. De que pode, mas amanhã já não pode mais. Agora, Arnaldo, em relação a você, enfim, ser um defensor da causa do naturismo há tanto tempo, normalmente você deve ter encontrado pessoas que são contra, que se manifestam contra. O que normalmente chega até você? O que provoca o incômodo nas outras pessoas em relação a você fazer parte de um grupo de pessoas que gostam de ficar sem roupa em público? Na verdade, não é que a gente tenha assim, algum protesto, alguma coisa contra, porque a gente tem aí o nosso espaço naturista, na internet e tudo, e quem se interessa pela causa vai buscar, vai na internet, vai ver como que é, vai ver as regras, vai seguir os regulamentos, tudo. Não tem aquele que não gosta e vai entrar em contato com a gente para protestar. Não, simplesmente ele não vai se comunicar com a gente. Quem se comunica, quem está interessado em participar. E lá, a gente vai para 13 anos, e posso dizer a você que não tivemos nunca problema, porque a pessoa já vem preparada, já quis ir lá e vamos saber como é que faço para ir lá. Então ele vai ver o regulamento e vai procurar ver, e quando vem, já vem com a cabeça preparada. Ele sabe o que pode e o que não pode. Por exemplo, não pode, por exemplo, pessoas sozinhas, são sempre casais, lá é o seguinte, família. Na verdade, a regra da Federação Brasileira de Naturismo, ela não proíbe homem sozinho e mulher sozinha. Eu, na minha propriedade, no meu espaço, eu só recebo casais. Ou, se a pessoa quiser ir sozinha, ela pode ir até sozinha, desde que acompanhada com o casal e que se responsabilize por ela. Porque eu não quero ter problema. Eu lá participo junto com minha esposa, meu filho é casado, minha filha é casada, eu tenho minhas netas.
E muita gente vai com seus filhos, vai tudo lá, que é o maior prazer quando tem criança. Ontem mesmo foi um dia ter criança cantando lá, tudo. Para nós é uma satisfação. É um espaço de convivência. Exatamente, é um ambiente familiar. Né? Deixa eu aproveitar aqui e registrar outras participações que chegam para a gente. A Jussara Mendes, pelo Facebook. Obrigado, Jussara, aí pela participação. Ela diz que existem várias maneiras de se protestar, que estar nu em uma praia própria é válido, mas ela diz que quando uma mulher sai nua na rua, ela quer um minuto de fama e assim acaba denegrindo ainda mais a imagem da mulher brasileira. Está aí registrada a opinião da Jussara. Quero registrar também a posição aqui do Daniel Rocha pelo Facebook. Valeu, Daniel, pela participação. E ele diz que a nudez é uma prática normal e natural, porém deve ser usada da forma correta, sem agredir ou até mesmo causar escândalos por aí, que ele é a favor aí de cada um ficar nu para se sentir bem. Agora, essa questão do agredir e do causar escândalos, que é a linha mais difícil de ser definida, né, Heitor? De certa forma, como saber se vai agredir ou não, um espaço público ou não? Pois é, pensando no aspecto da norma e se adequando no contexto social, né, no caso da pousada do Arnaldo, a gente tem um espaço específico para aquilo, ou seja, as pessoas que estão indo para aquele local, elas sabem quais são os comportamentos esperados, para aquele local especificamente. Uhum. O problema se torna quando esse comportamento da nudez, ele vai para contextos em que existe, de certa forma, uma norma em que não se pode estar nu publicamente, mas qual é o propósito dessa nudez? É válido, de repente, protestar dessa forma, né? E aí a gente tem questões assim, até um pouco mais além. Então, do que é o protesto? Porque existiram fases e períodos em que mulheres usaram roupas, né, justamente com o propósito de protesto. Mas a gente também tem episódios em que a ausência da roupa também foi usada como autopromoção. Fica muito complicado você discernir essa situação. E até mesmo a conduta, né? Qual é a conduta quando você vê uma pessoa dessa forma? Uhum. Isso eu queria só complementar. Diga lá, Aline. Fala. É que eu acho interessante que, por exemplo, em 68 a gente tem a queima dos sutiãs, né? As mulheres Sim. vão à rua, foi um grande marco do movimento feminista. Foi um marco do movimento feminista, exatamente. E assim, me parece um pouco, às vezes, pelas falas, né? Não só da mídia, mas até das opiniões no geral, que a nudez é uma questão que precisa estar guardada em algum lugar. Né? Seja lá na luz escura, né? Apagada do quarto, seja no sambódromo, seja num centro naturista. Eu não sei se eu vejo muito bem por aí. Eu acho que o protesto nu é válido, sim, eu vejo como uma forma de expressão. Mas eu acho que a gente aqui no Brasil acaba tendo uma adesão muito baixa por uma série de questões culturais e pela forma como a gente enxerga, lida com o próprio corpo e com a questão da nudez. Porque, por exemplo, já tiveram passeatas, trabalhos artísticos na Alemanha, sim, na França, com alta adesão, muitos participantes. Sim. Então, o que comprova que as pessoas parecem que lidam com menos espanto, né? Com uma sensação menor de agressão com o corpo nu. E aqui, o que me parece é que a gente se sente muito agredido. E às vezes a pessoa ou o grupo realmente está fazendo alguma coisa para chamar a atenção, usou aquilo como um recurso e o pleito deles, né, o que eles estão querendo chamar a atenção é válido. Uhum. Usaram só a nudez como um recurso. E eu acho que é válido. Por que a gente se espanta tanto, então? Bom, com essa pergunta da Aline, então a gente vai encerrar o programa de hoje. A gente podia seguir o resto da tarde aqui discutindo, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Espero, na verdade, que você de casa tenha parado para refletir um pouquinho e que a gente tenha promovido uma discussão interessante para você aí. Mais informações na internet você pode buscar no site da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. Você acessa aí sbrash ou sbrash.org.br. Então, muito obrigado, Aline, pela presença. Obrigado, Heitor. Obrigado, Arnaldo. Foi um prazer recebê-los aqui no Conexão de hoje. Esclarecer alguma coisa sobre o naturismo. Muito bem. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.